E se eu te dissesse que o dragão branco de olhos azuis que a gente conhece era, na verdade, uma garota no passado? Uma garota de cabelos brancos e olhos azuis também? Bizarro, né? Yu-Gi-Oh! É um universo muito rico, mas que muita gente não teve a oportunidade de conhecer a fundo quando era criança, e é engraçado pensar que a carta mais famosa de Yu-Gi-Oh! Não pertença ao personagem principal, o monstro de Seto Kaiba. O dragão branco de olhos azuis é de longe um favorito dos fãs, tanto pela sua aparência, poder e aparições no anime. Quem não lembra dos 3 dragões brancos contra o Exodia no episódio 1, da fusão dos 3 dragões brancos, o dragão supremo de olhos azuis? Hoje eu vou trazer para vocês tudo o que se sabe sobre essa criatura lendária e tão amada pelos fãs do anime, a história da sua origem, o motivo do Kaiba ser tão fissurado nessa carta e as diferentes versões das suas cartas ao longo da história. Então se preparem, porque hoje a gente veio ver o macaco. Já aproveita e solta uma rajada de luz branca no like e se inscreve no canal, que tem uma playlist dedicada exclusivamente a vídeos de Yu-Gi-Oh! E essa é uma forma de motivar a gente a continuar com essa série aqui no canal e de vocês também não perderem os próximos vídeos, combinado? Vamos lá então. A inspiração da criatura. No caso do dragão branco, a questão da inspiração do personagem e do seu design não demanda especulações. O próprio autor do mangá, o Kazuki Takahashi, durante um tour pela sua casa, em uma de suas raras entrevistas, fez uma série de revelações sobre os seus gostos em relação a filmes e como isso influenciou o seu processo de criação. Takahashi, em certo ponto da entrevista, fala sobre o seu filme favorito, que é o clássico Tubarão, filme de 1975 de Steven Spielberg. Ele também chega a dizer que o seu animal favorito também é o tubarão, e isso influenciou diretamente na concepção do dragão branco. E parando para pensar, até parece um pouco mesmo, né? Lembra? Tem uma vaga semelhança ali, principalmente a cabeça do dragão branco, que lembra um tubarão. Enfim, é bom saber que o Takahashi fez questão de contar um pouco mais sobre o nosso querido dragão, e mais pra frente eu vou falar de outros comentários que o autor fez também sobre o nosso tema do vídeo. Já aproveita e deixa nos comentários se você chegou a reparar nessa semelhança em algum momento da sua vida, né? Eu acredito que dificilmente alguém, a não ser que alguém venha com bait nos comentários, mas tudo bem. Sacerdote Seto. Para começar a nossa discussão, temos que, para variar, voltar lá no Arco das Memórias. Dessa vez, vamos focar no antepassado do Kaiba, o então sacerdote Seto, que por mais que tenha um grau de arrogância parecido com seu descendente, ele era um homem bom e justo, muito fiel ao faraó e ao Egito. Em determinado momento da temporada, o grupo do Yugi dá de cara com o sacerdote Seto, que está na rua intervindo para parar um apedrejamento de uma menina. Os populares acreditam que a garota de cabelos brancos e olhos azuis, que se chamava Kisara, era uma ameaça e uma espécie de mau presságio para eles. A galera do Yugi até tenta fazer algo para ajudar, mas como eles estão invisíveis para quase todo mundo daquela realidade, eles nada podiam fazer. Eis que nosso herói Seto chega ameaçando punir geral com o cetro do milênio, se aquela palhaçada continuasse. Depois disso, ele manda que levem a menina para os seus aposentos no palácio para que receba tratamento e que seja alimentada. Entretanto, existe uma parada nesse meio aí. Durante essa parte do anime, está acontecendo uma busca por espíritos de monstros dentro das pessoas nas ruas, sendo Shada, o então portador da chave do milênio, que conseguia ver dentro das almas da galera na rua para saber se havia algo ou não. Enfim, ao olhar na alma da Kisara, ele sente uma energia tão brutal que ele compara com os próprios deuses egípcios. Ele, na verdade, estava olhando para o espírito do dragão branco de olhos azuis. Kisara, Kaiba e o dragão branco. Vendo a garota Kisara desmaiada, Seto se liga que ela parece, na verdade, muito familiar para ele. Aí rola um flashback de quando ele era criança e tinha visto um grupo de traficantes de escravos que tinham uma garota capturada, e que no fim das contas era a Kisara. Ele vai e malandramente salva a garota e dá o seu cavalo para que ela vá para longe. Durante a fuga, a menina grita que um dia ela devolveria o favor. A parada é que mal eles sabiam que seria no mesmo dia. Quando o menino Seto está voltando para sua casa, ele vê uma chama de devastação e vê que o grupo de traficantes de escravos que ele havia enganado foram lá e atacaram a vila mais próxima, no caso, a dele. Ele até tenta lutar contra os bandidos, mas acaba sendo derrubado, e no momento que ele ia ser atacado, eis que surge o dragão branco e solta uma rajada de luz branca, desintegrando os bandidos por completo. Desde então, Seto sempre se lembra da criatura que para muitos era considerada mitológica nos céus daquela noite. Kisara.
Aqui vamos falar exclusivamente da Kisara, até porque, como ela é a detentora do espírito do dragão branco, ela deve ser uma pessoa muito especial para conseguir ter tanto poder dentro de si, e de fato ela é, mas talvez não pelos motivos que você esteja pensando. Eu explico. Primeiramente, vamos relembrar como os monstros são invocados durante o Arco das Memórias de Yu-Gi-Oh! Basicamente, existem dois conceitos primordiais que foram extraídos da mitologia egípcia, os nossos queridos Ka e Ba, as duas energias separadas que compõem as pessoas. O Ba acaba sendo a energia vital dos humanos. Em Yu-Gi-Oh! Esses são os pontos de vida modernos e a energia vital que eram transpassados para as criaturas durante os Jogos das Trevas. O Ka, por outro lado, é o espírito da pessoa, em outras palavras, o seu poder de invocação das criaturas. Existem outros fatores que influenciam na capacidade de invocação de criaturas e na sua força, mas eu não vou discutir isso aqui por enquanto. O que importa aqui pra gente é que o Ba influencia o Ka, sendo que o Ka, ou seja, o espírito dos monstros, podem ser removidos das pessoas e colocados nas famosas tábuas de pedra. E o que isso tem a ver com a Kisara? Lembra que eu disse que a Kisara é especial? Então, ela não é especial por simplesmente ter o dragão branco dentro de si. Claro que é algo notável, mas isso ainda se mantém no padrão de Ka e Ba que eu falei. A questão da Kisara é que ela possui o seu Ka e o seu Ba unificados, ou seja, ela pertence ao dragão branco assim como o dragão branco pertence a ela. Isso significa na prática o seguinte: para uma pessoa normal, caso ela invoque um monstro e esse monstro seja derrotado, ela não necessariamente iria morrer. Já a Kisara, por outro lado, se o dragão branco for derrotado ou for aprisionado numa tábua de pedra, ela vai morrer. Além disso, está explicado também o porquê da aparência dela ser tão diferente dos demais, sendo descrita com uma pele pálida, seus cabelos brancos e olhos azuis. E outra parada super importante, já que o Ka e o Ba da Kisara são unificados, isso não permite que ela invoque o dragão branco do mesmo jeito que se invoca uma outra criatura. Por exemplo, ela só é capaz de invocar se estiver inconsciente. Sendo assim, é bem provável que durante muito tempo ela nem soubesse da existência da criatura, sendo que só após o incidente no vilarejo do Seto que a gente contou aqui, que ela se liga no poder que ela carrega. E aqui deve estar surgindo uma pergunta na cabeça de vocês. Tá, mas se ela é capaz de invocar o dragão estando inconsciente, por que ele não apareceu quando ela estava sendo apedrejada? E aí que a coisa fica interessante, veja, não é apenas o dragão branco de olhos azuis que influencia a menina, mas ela também tem poder sobre o dragão. A Kisara tem a vitalidade e o espírito do dragão branco dentro de si, e isso inclusive faz dela uma das pessoas mais poderosas do mundo. Sendo assim, ela é capaz de controlar e direcionar as ações do dragão. A Kisara acaba manifestando o seu poder basicamente quando alguém que ela se importa está em perigo, ou não manifestando quando ela mesma esteja em perigo, se ela não quiser. E por mais que pela descrição da carta e no anime o dragão branco seja classificado como uma máquina de poder e destruição em massa, na verdade nada nos é mostrado em relação a isso, até porque vale lembrar que o Ka da Kisara e posteriormente do Seto eram bons, então a criatura também era boa. Akhenaten, Seto e Kisara. Akhenaten, detentor do Olho do Milênio, irmão do antigo faraó e pai do sacerdote Seto, tinha planos de prender o espírito do dragão branco em uma das tábuas de pedra. Ele queria o enorme poder do dragão para executar os seus planos, tanto com o rolê lá do Zork, enfim, aquele monstro com rola de dragão que você já deve ter visto por aí pela internet, mas principalmente para nomear o Seto como faraó e colocá-lo no trono. Tinha a questão de que o Seto não sabia que o Akhenaten era o seu pai, isso porque ele teve que abandonar a esposa e o pequeno Seto para mantê-los em segurança, e também porque era proibido um conselheiro real ter filhos. De qualquer forma, ambos se reencontraram, já que o brilhante Seto havia chegado ao cargo de sacerdote real pelo seu próprio esforço e dedicação, e é por isso que o Akhenaten o achava muito mais merecedor do trono do que o então faraó Aten, que havia ganhado de berço aquele poder todo, aquele título. Mas deixando as tretas familiares de lado, quando o Seto descobre o plano do Akhenaten, ele rapidamente agiu para impedi-lo, já que ele se importava com a Kisara e era leal ao faraó Aten. A parada fica doida quando o Akhenaten, usando os poderes do Olho do Milênio, tenta forçar o Seto a obedecê-lo e matar o faraó Aten. Seto resiste e Kisara, que estava se recuperando, sente que ele precisa da sua ajuda. Essa é uma das partes mais interessantes e mais importantes da relação da Kisara e do Seto. A Kisara
corre para ajudar o Seto e no meio do caminho ela dá de cara com o Seto Kaiba, não o sacerdote, mas sim o Kaiba que a gente conhece dos tempos atuais. Ela a princípio acha que é o Seto, né, usando roupas estranhas, mas aí que tá a parada. Pra quem viu o anime ou se ligou quando eu falei do grupinho do Yugi não podendo ajudar a Kisara durante quase toda a duração da temporada porque eles estavam invisíveis para as pessoas do Egito, aqui a Kisara foi capaz de ver o Seto Kaiba. Isso só mostra o quão poderoso é um vínculo entre os dois que naquele momento transcendeu o tempo e o espaço. Enfim, ambos vão até onde o sacerdote Seto está e percebem que caíram numa armadilha feita pelo Akina-Jin, que a essa altura do anime já estava na sua forma demoníaca, enfim. Ele ordena então que a sua criatura ataque o Seto sabendo que a Kisara interviria para salvá-lo. Ela se coloca na frente do ataque e fica inconsciente. O dragão branco surge e Akina-Jin o prende na tábua de pedra, matando a menina. E sem a proteção da Kisara, Akina-Jin se apossa do corpo do Seto, invoca o dragão branco de olhos azuis e se prepara para matar o faraó Aten. Eis que então o resquício da alma da Kisara protege o Seto pela última vez. Ela faz com que o dragão branco ignore a ordem de atacar e ainda expulse o Akina-Jin da mente do Seto. Por fim, em seu momento final, ela passa o espírito do dragão branco de olhos azuis para o sacerdote Seto, fazendo-o o novo guardião do Ka do dragão. Infelizmente, mesmo com a Kisara dividindo seu Ka com o dragão, ela não passa a viver dentro do Seto, já que já havia ocorrido a separação entre ela e a criatura. E outra parada importante é que o anime não fez valer a complexidade da relação do Seto e da Kisara. No mangá, diferente do anime, tem uma série de falas que evidenciam inicialmente que o Seto tinha planos de fato, arrancar o dragão branco de dentro dela a qualquer custo, mas com o passar do tempo, ele passou a se importar mais com a menina do que com o poder que ela possuía. Tem toda uma cena de reflexão no mangá em que ele tá olhando para Kisara adormecida e diz que, abre aspas, ela é o único ponto de luz que reflete na sua alma tentada pela escuridão. E outra coisa é que o próprio Takahashi tinha planos e já tinha até escrito uma parte da história que aprofundaria a relação entre o Seto e a Kisara, incluindo uma subtrama que envolveria uma revolta do Seto contra o faraó para vingar a morte da Kisara, isso ainda na última temporada. Infelizmente, o anime já estava com uma data determinada para acabar e dar espaço ao próximo Yu-Gi-Oh! Que foi o Yu-Gi-Oh! GX. Dragão Branco e Seto Kaiba. Hoje, em relação ao Kaiba e ao Dragão Branco durante os acontecimentos mais presentes, não tem nem muito o que falar, né? O cara tem um fucking jato no formato do bicho. Essa aí eu sei que muita gente nem lembrava. Além disso, o seu baralho inteiro é dedicado a ele. Pensou no Dragão Branco, pensou no Kaiba. E só pra não parecer tão cagado, é óbvio que o Kaiba do presente possui sim influências, mesmo que no seu subconsciente, dos acontecimentos do passado. E de acordo com o próprio Takahashi, os sentimentos do sacerdote Seto pela Kisara são justamente a base da obsessão do Kaiba nos tempos modernos pelo Dragão Branco. Olha só que louco, tá aí então a explicação do porquê o Kaiba é tão fissurado nessa carta, mesmo sem ele próprio saber. A evolução da carta do Dragão Branco de Olhos Azuis. Nessa parte vamos discutir a evolução das artes da carta do Dragão Branco do jogo físico. Vamos ver juntos aqui como ela evoluiu no decorrer dos anos, até porque, por ser tão famoso, ele foi relançado várias e várias vezes em diferentes tipos de raridades. Assim, galera, esse não é um vídeo para discutir o arquétipo, né, da carta do Dragão Branco de Olhos Azuis, então as suas outras versões, que basicamente são de suporte para a funcionalidade do baralho, eu vou deixar de lado, até porque é carta pra caramba e o vídeo ficaria gigante, e de gigante já basta o da temporada 0 por enquanto, né, que foi o último vídeo aqui do canal, que se você ainda não viu, vai lá, porque é muito bom, né, foi a primeira versão do anime de Yu-Gi-Oh! Que vale muito a pena vocês conferirem depois. Mas já contrariando o que eu mesmo acabei de dizer, eu só vou abrir uma única exceção. Como grande parte do vídeo foi falando sobre a Kisara, nada mais justo do que a gente falar sobre a sua versão em carta. Estou aqui me referindo sobre a donzela com azul nos olhos. Já olhando para a carta, vemos a notória semelhança com a Kisara. Além disso, nas roupas da donzela podemos ver claramente o dragão branco compondo as cores do vestido. Enquanto carta, ela é muito interessante, pois ela tem uma combinação muito bacana que envolve o seu efeito e o que ela era ou fez no anime. Ela possui 0 de ataque e 0 de defesa, e o seu efeito diz basicamente que se ela for alvo de algum efeito de carta, você pode invocar um dragão branco de olhos azuis. E se ela for alvo de um ataque, você pode invocar
invocar um dragão branco de olhos azuis também. O que podemos tirar de reflexão sobre a carta em si? Basicamente, ela invoca o dragão branco respondendo a alguma coisa e não ativamente, muito parecido como o dragão branco surgia no anime, ou seja, quando ela estava inconsciente e para proteger o Seto, que no caso aqui, né, desse cenário seria o jogador na luta contra o Akina-Jin. Maneiro, né? O dragão branco de olhos azuis. Agora é a hora, galera. Chegou a hora dele. Até o momento, o dragão branco de olhos azuis tem 7 versões de artes de carta, mas possui diferentes raridades para cada uma delas que foram disponibilizadas tanto em baralhos estruturais, pacotinhos de cartas, eventos, etc. O que eu quero ver aqui com vocês é como ela evoluiu desde o lançamento do jogo. Enfim, bora lá individualmente. Primeiro, temos a sua primeira versão, a de 2002. A primeira versão do nosso querido dragão, talvez o favorito de muitas pessoas e também a mais famosa, até porque foi a utilizada no anime. E de fato é uma carta muito bonita, muito icônica e muito nostálgica também. Em 2004 saiu a nova versão da carta. Essa eu acho que muita gente que cresceu nos anos 2000 ainda chegou a ter algum contato como eu, até porque, se eu não me engano, ela vinha num deck estrutural do Kaiba atualizado em relação ao clássico. Enfim, nessa carta dá pra ver que eles ainda se inspiraram de alguma forma na primeira versão, mantendo o rosto do dragão virado para o lado, no caso para o outro lado, mas dando bem mais profundidade ao desenho, né? Diferente da primeira versão, que era uma versão bem mais chapada, né? O único detalhe é que talvez a cabeça do desenho nessa carta tenha ficado um pouco grande, se a gente for reparar bem. Já em 2008, na comemoração do aniversário de 10 anos do anime clássico de Yu-Gi-Oh!, foi lançada uma versão comemorativa do dragão branco. Cá entre nós, galera, nessa eles se redimiram muito, sem comparações com a anterior e cheio de referências. Primeiro tem a assinatura do mestre, segundo a arte em si é absurda. É o dragão branco em cima da Death Tower 5. E pra quem tá ligado, essa imagem é muito irada, isso sem contar essa lua no fundo e tal, enfim, acertaram demais nessa. Já em 2012, uma nova versão da carta foi lançada pela Konami. Mais uma vez, acho que eles mandaram muito bem, mais uma arte que remete ao anime, tem o dragão, tem a Pedra da Profecia, não tem muito o que comentar, uma arte bem justa. Em 2015 saiu uma versão nova, mas eu acho que dessa vez a Konami tava sem criatividade. Porra, eles literalmente deram Ctrl+C, Ctrl+V no dragão branco na arte de 3 anos antes e mudou o fundo, basicamente. Tipo, pô, beleza, é um pouco diferente, né? Mas talvez ela com as raridades mais altas seja muito bonita e tal, até porque isso deve ser levado em conta principalmente para os mais entusiastas, né? Ter a carta toda cromada ou de uma raridade específica é um critério forte, mas de qualquer forma, pra mim, essa aí definitivamente, né, é a mais sem graça porque não trouxe nenhuma arte nova, nada de novo pro dragão em si. E chegando em 2016 e com o lançamento do filme Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions, foi lançada uma nova arte promocional para o dragão branco. Pô, esse aí é bonito, hein? Trouxe de volta um design em perspectiva ampla do dragão que a gente só tinha visto na versão de aniversário. É sempre bonito ver ele por completo e amplo na imagem. Além disso, ele tem essa aura em volta de que parece ter sido recém-invocado. Enfim, bela arte na minha opinião. E 6 anos depois, tendo o maior hiato entre o lançamento de cartas, em 2022 tivemos uma nova arte, onde eu particularmente acho que valeu muito a espera. Essa versão do dragão branco pode parecer estranha, mas pra quem viu o vídeo da temporada 0 já pegou a referência. A Konami aqui decidiu trazer para o jogo atual uma arte inspirada na primeira versão do anime. Pra mim, ela ficou espetacular, tem a amplitude, tem os efeitos de fundo, tem um estilo único pra cabeça, enfim, mandaram bem demais. Ouso dizer que é tão boa quanto a primeira. Então nesse vídeo tivemos um apanhado geral sobre o dragão branco de olhos azuis. Eu tentei trazer vários fatos e reflexões interessantes sobre esse monstro tão querido. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Você que ficou até o final, tenho certeza que você curtiu e se divertido nesse vídeo, né? Agora me diz aí nos comentários pra gente poder interagir um pouco a ordem das cartas que você acha mais bonitas, né? Monta aí a sua lista que eu quero interagir um pouco com vocês. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever nesse momento no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! Que pode sair literalmente a qualquer momento. E agora confere a playlist que vai aparecer na tela agora para você assistir os outros vídeos sem precisar ter que ficar procurando, assim já facilita a vida de vocês, beleza? Até a próxima, tchau!